Esse aqui foi um exemplo que eu fiz de um dimensionamento de uma viga hiperstática que teve um processo onde precisou ser feito. Como é dimensionado trecho a trecho, o resultado foi esse, ó. Cada um dos trechos foi dimensionado para chegar no objetivo final. Você dimensiona para esse trecho, próximo passo, copia ela inteira, vai para o próximo trecho, vai para o próximo trecho. Você analisa momentos por momento, você dimensiona momento por momento e cisalhando por cisalhando. É complicado? É complicado. Como eu falei, o objetivo é fazer com que você entenda o processo de cálculo. Eu quero te auxiliar a despertar um raciocínio lógico por trás de todo o cálculo. E o resultado ainda, ele fica da seguinte forma. Trecho a trecho, de tramo a tramo, foi a seguinte forma. Usando essa planilha em si. Feito toda a decalagem, analisando todo o processo, dimensionando cada um dos trechos. Como você pode observar, esse foi o resultado que foi obtido naquele dimensionamento que eu mostrei anteriormente. Todo o dimensionamento foi feito de forma manual. Esse foi o resultado do uso da planilha de forma manual. Você imagina fazer isso na mão? Lógico, hoje em dia tem o auxílio de software, porém, você sabendo o conceito em si, faz com que você como profissional se destaque muito em relação aos outros. Para fazer o dimensionamento de vigas retangulares, você pode ver que tem uma planilha um pouco meio extensa, porém, a planilha em si tem como objetivo dividir a memória de cálculo em função da flexão, cisalhamento e o detalhamento das armaduras em si, para facilitar o processo de dimensionamento. O que ela faz? Você dimensiona de trecho em trecho em si uma viga. Por exemplo, uma viga biapoiada. Essas imagens inseridas foi retirado do F2 para fins de você pegar os esforços de cisalhamento e os momentos máximos em si. Como funciona? Funciona simplesmente como todos os lugares, inserindo os dados de entrada, antes de tudo lendo essas observações, colocando os dados de entrada, como a relação do aço, sempre cuidando as unidades de medida, as propriedades do concreto, as geometrias em si, os parâmetros construtivos em si, que é o vibrador, a bitola do vibrador, o diâmetro máximo da brita, que você vai considerar, e o carregamento em si, que seria esse 5.4, é o carregamento sobre a viga em si. O momento máximo e a cortante máxima em função do que você já admite. Sempre é bom ler, todo o dimensionamento deve ser feito trecho a trecho. Pode obter as tensões internas no F2 ou pelo cálculo à mão do mesmo. Porém, deve-se efetuar dimensionamento para cada um dos momentos e valores de cisalhamento. Para você não errar e ter que voltar a redimensionar, tem um ábaco aqui que ajuda muito, que é um ábaco de pré-dimensionamento, que está em função da altura em metro e um vão em metro, que você vai estipular e vai cruzar os dados dentro de uma área que é pré-dimensionável. Supondo aqui um vão de 6 metros para uma altura em metro da viga de 60 centímetros. Está dentro? Está dentro. Então você pode usar esse padrão para 6 metros de 60 centímetros. Ou você pode usar aqui até 40 mais ou menos, ele já atende o processo em si. Vai ter um material de apoio para te auxiliar. O primeiro passo é você analisar o memorial de cálculo para flexão. Vamos dimensionar para flexão. Vamos dividir em várias etapas. E a primeira etapa é a flexão. O primeiro passo é você verificar o domínio inicial do trecho analisado. As fórmulas necessárias são essas, que é o KC, KS, e você precisa da tabela 1.1 de vigas que está disponibilizado no material de vocês para você determinar o KC e o KS e o domínio em si. Tá? No material é só abrir a tabela 1.1 vigas. Determinando isso, você determina o KC e KS, a etapa 1.2 determina o domínio, e a 3 é as possibilidades básicas que tal domínio lhe proporciona. Aqui ele te diz várias possibilidades, isso é automático, ele vai te dimensionar. Por exemplo, se deu domínio 3, cálculo de armadura simples, deu domínio 1, ele significa estar superdimensionado. Deu domínio 4, você tem que redimensionar a altura da geometria, faz tudo automático. Continuando, é um cálculo de armadura simples, então a altura da viga necessária para estar no domínio 3 em função do MD, caso redimensione, caso ocorra o redimensionamento, aqui no domínio 4,
você precisa adotar esse seguinte critério aqui e fazer o redimensionamento em função disso. Caso seja armadura simples, para fins de bom entendimento, o cálculo da armadura simples, armadura dupla e laje colaborante vai acontecer a partir de agora. A partir daí você vai entrar para o cálculo da armadura simples, que é uma forma necessária, que é o KC e a área de aço mínima. É você adotando isso e ele faz automático, que seria a próxima etapa, que é a determinação da área de aço. Ele já calcula automático para você a área de aço mínima e a área de aço. O cálculo da armadura dupla, caso você precise fazer armadura dupla, segue esse processo, já tem todas as fórmulas disponibilizadas. E as tabelas necessárias são a tabela 1.1 e a tabela 1.2, que está disponibilizado no material de apoio. Os dados iniciais que você vai levar para o puxar automático, o FCK, e você já admite aqui ó, o KC limite, o KS limite, o domínio em si que você quer ficar e o absorvido pela viga. Aí o resto ele faz tudo automático, que é a determinação do momento limite, M1, o esmagamento, a área de aço para M1, determinação da área de aço M2, área de aço, determinar a armadura superior negativa, a única coisa que você precisa inserir é esse beta X e o KS da tabela 1.2. O restante ele faz automático, que é a determinação da área de aço, dessas áreas de aço, e vai fazer a análise aqui da área de aço, daí ele já vai te determinar as possíveis áreas de aço aqui. Outra parte, como todos sabem, pode existir a laje colaborante. Já tem um processo explicativo para você entender o contexto, o material está todo disponibilizado. A outra etapa, você caso tenha essa laje, você tem que determinar a largura colaborante da mesma, em função desses coeficientes em si e onde tem em função dos vínculos da viga. Para você ficar mais fácil exemplificado e não ir atrás de material, já tem exemplificado, basta fazer uma interpretação em si. Como você já fez a matéria ou está fazendo, você já tem noção do que é cada um desses coeficientes, pressupondo que você já tem um conhecimento básico em relacionamento ao dimensionamento de viga. A determinação do vínculo de apoio, ela já vai dizer, você diz se ela é biapoiada, se ela é engastada, você escolhe aqui, aí você vai colocar o vão, ele vai te dizer o A, você vai colocar a largura em si do B1 e B3, sempre levando em consideração que a largura, lendo essas informações, com a largura B2 e B4 pode ser diferente para as lajes que não estão ancoradas na mesma viga e não são simétricas. Tem que sempre cuidar dessas coisinhas, esses detalhes. E para evitar erros, você insere o valor aqui de BF e são as possibilidades em si, que é o exemplo da figura 1. A determinação, próximo passo é a determinação se tem que ter falso ou se é o T verdadeiro. Você vai precisar da tabela 1.1, que você já abriu anteriormente. Você vai determinar esses valores, os valores de KS beta X, do KCF e do KSF. Para determinar isso, ele já vai te dizer se deu T falso ou T verdadeiro em função do que foi determinado. Pode ver que os valores aqui eles são calculados automaticamente, basta inserir esses aqui para ser comparado e analisar se é preciso ter falso ou não. A metodologia de cálculo adotada em função do T encontrado, você pode ver que ele já te diz automático aqui qual procedimento você tem que fazer. Para esse procedimento, ele diz que já para T falso, procede-se o cálculo normal de uma seção retangular de largura igual a BF, onde a área de aço segue essa equação, como demonstra a figura a seguir. Caso for T verdadeiro, você precisa fazer essa metodologia de cálculo. Caso for um T falso, essa metodologia de cálculo. Já a área de aço para T verdadeiro e T falso, ele já vai te dizer, ó, essa daqui. E a área de aço para T verdadeiro, você tem que entrar no processo de cálculo, que é esse daqui. E ele vai te dizer de novo se é armadura simples ou dupla. Como deu dupla, procedimento em função do novo domínio obtido. Deu dupla, você vai ter que escolher, vou fazer por armadura dupla ou vou redimensionar e fazer armadura simples. O melhor sempre é focar na armadura simples, para evitar todo esse processo em si. Como caso desse simples, você pode adotar o cálculo da armadura simples para somar com as necessárias de cumprir as lajes. Você pode ver que ele puxa automático aqui o valor. Você só precisa admitir o cálculo em si, seguir aqui para baixo, continuar na área de aço, sempre seguindo a descrição do passo a passo. E inserir somente nas células que estão em branco, que o resto faz todo o processo automático.
Caso for armadura simples, já te dá o valor. Caso for armadura dupla, segue o procedimento até chegar na determinação da área de aço. Os valores negativos fazem parte, pois afinal eles pegam o maior dentre o mínimo e o principal, demonstrados no item 2.2.6. E aqui ele já vai te dar o valor da área de aço. Depois de todo esse processo, recomendável a armadura simples, para você já cair direto nessa etapa aqui, parar nessa etapa. Porém, não é todas as situações que você consegue fazer um cálculo de armadura simples, você precisa de uma armadura dupla. Entrando na parte de cisalhamento, você tem que só seguir o passo a passo. Você verifica se tem biela de compressão, ele faz tudo automático, ele faz a verificação se está aprovado ou não. Ele já faz automático a resistência ao cisalhamento da armadura, se está absorvendo ou não, e vai te dizer. Já ele faz automático também essa área de aço, em relacionamento a todos os ramos dos estribos e unidade de comprimento, já te diz todas as fórmulas, a tabela que você vai precisar usar. A única coisa que você vai precisar é escolher se você quer de 1 ramo, 2 ramos, 3 ramos ou 4 ramos, qual é a propriedade do aço e qual a propriedade do concreto que você quer. Ele vai já te dizer, vai calcular automático e vai te dizer as áreas de aço mínimo. Onde as áreas estão em função dessa equação, dessa tabela a seguir, ele vai fazer o cruzamento automático e já vai te dizer os parâmetros construtivos de forma automática. Basta você escolher a bitola aqui que você quer, o espaçamento e a dobra que você ensina na parte de ancoragem. O resto ele já te diz qual que você vai utilizar. Ó. Se está aprovado ou não. Ele vai utilizar sempre o que está aprovado. Caso não esteja, ele vai mudar a flecha e vai falar qual que é o ideal. Aqui você faz uma análise, vale muito a análise de quem está operando a mesma. E para terminar, porque você sabe que não pode, tem uma norma que exige um pino de dobra para você não afetar no aço, você basta só inserir qual que é a propriedade do aço e a bitola do estribo que você quer analisar, e ele já vai te dizer a bitola do pino da dobra que você vai precisar para fazer a dobra de cada um deles, para não ter problema em si. O próximo passo é você fazer a escolha das barras em função das áreas de aço encontradas. Você pode ver que tem a primeira possibilidade até a terceira. Da armadura simples, dupla ou laje colaborante. Caso laje colaborante, vai acontecer de T falso e T verdadeiro. Caso seja T falso, vai cair em armadura simples. Caso seja T verdadeiro, vai cair em simples ou dupla. Aqui você vai precisar da tabela da área de aço e a tabela de estribo que está disponibilizada no material também. Você vai escolher as combinações e possibilidades de cálculo. Caso tenha sido armadura simples, na primeira possibilidade você caiu aqui, ó, e for armadura simples, você vem e escolhe e ele já vai te dizer as áreas de aço. Caso você tenha caído na segunda possibilidade, você vai cair em T falso ou T verdadeiro. Então você vai escolher, foi T falso. Então, caso seja armadura dupla, não tem como, porque não atende essa cronologia. Então ela foi armadura simples e ela vai te puxar a área de aço automático. Depois de todo o processo, atrás lá de dimensionamento, tanto da flexão quanto do cisalhamento. Caso tenha sido T verdadeiro, pode ser simples, como pode ser falso, como você pode ver aqui. Então, caso você queira, foi adotada a armadura dupla, e caso tenha sido armadura simples, ele vai te puxar automaticamente. Aí, aqui entra a parte onde você precisa colocar a ferragem que você quiser, em primeira ou segunda camada, em função das tabelas que você vai admitir, qual é as bitolas que você vai utilizar para satisfazer essa área de aço. E para o cisalhamento, ele já te puxa automático aqui, qual que é a área de aço necessária. Aqui o objetivo é te dar a área de aço em função disso. Isso aqui é como funciona todo o processo. E você admitir que ele te puxa automático qual que é as áreas de aço que você vai adotar. O próximo passo é detalhamento das armaduras de flexão. Isso é um processo para te auxiliar a entender qual que é o passo a passo do mesmo. O primeiro passo é a determinação do comprimento reto disponível para realizar a ancoragem. Você precisa só colocar o valor de T. Depois você determina tudo automático, todos esses procedimentos acontecem de forma automática.
Próximo passo é só você vir aqui e escolher se é barra lisa, entalhada, nervurada, a situação que ela se encontra e a bitola em si, que todo o processo é feito de forma automática, com todo esse material disponível, com todas as formas para te auxiliar no processo de entender o contexto por trás de um dimensionamento. E todo o processo de cálculo é feito de forma automática. Aqui você tira todas as suas análises, como área de aço calculada, o valor de decalagem, área de aço calculada, todos os coeficientes, área de aço efetiva, real, o comprimento disponível, comprimento mínimo, o LB do gancho. Então, todo esse processo vai muito de quem está operando a planilha em si. O principal objetivo dessa planilha é um material de apoio muito completo para te auxiliar a não esquecer de nada por trás e te despertar aquele raciocínio lógico para entender, porque é isso que faz um bom profissional, você entender como você chegou no teu resultado e não simplesmente apertar botão, porque isso que faz com que você se destaque como um excelente profissional